Nessa aula nós vamos falar aí sobre o recurso mais poderoso do Photoshop, que é a possibilidade da gente estar trabalhando com layers, que são camadas que facilita imensamente a manipulação dos nossos arquivos. Primeiramente vamos entender um pouco o que seria layers. Layers são camadas. Então aqui no Photoshop a gente trabalha com níveis de camadas. No caso a gente pode sobrepor várias imagens que a gente tem aqui no exemplo. Então a gente tem camada 1, 2, 3 e 4 para daí chegar a uma composição final. Aqui na segunda imagem a gente tem até um exemplo mais claro, onde a gente tem as tintas, é uma imagem, seria uma layer. A gente tem uma outra imagem aqui, então a junção dessas duas. A gente agora tem a sombra, a gente tem um efeito e a gente tem o background. Então a gente pode no Photoshop sobrepor várias imagens, vários efeitos, vários textos, até alcançar o resultado final que seria o nosso projeto. Eu tenho um outro exemplo aqui, que no caso já é um projeto mais completo. E a gente tem aqui várias opções, várias layers sobrepostas. Então cada opção dessa aqui que vocês estão vendo, cada texto, cada imagem, cada referência, cada elemento é uma layer em separado. Eu vou arrastar aqui a layer para fora para a gente ter uma ideia maior. O bom das layers é que a gente tem o controle total de edição com relação ao projeto. E é isso que torna o Photoshop um programa tão popular e tão poderoso assim, que é utilizado pela maioria das empresas que necessitam trabalhar com design, tanto a nível de gráfico, tanto a nível de vídeo, a nível de game. Então a gente tem esses recursos aqui de estar trabalhando com várias imagens no mesmo projeto até chegar ao resultado final, que seria a nossa composição. A gente tem alguns recursos de aplicação diretamente em algumas layers. Então, se a gente quiser aplicar uma opacidade, se a gente quiser ocultar algum elemento dentro do nosso projeto, a gente vai estar utilizando a paleta Layer. Por padrão, a paleta Layer ela já vem ativa na maioria dos layouts que já vem com Photoshop. Lembrando que a gente pode fazer a gente tem aquelas opções de realocamento, você pode dar um clique, segurar e arrastar, colocar ela flutuante, ou clicar, segurar e realocar ela em um outro ponto. Como eu falei, por padrão ela já vem ativa, mas pode ocorrer durante os estudos, você mexendo no layout, você fechar essa paleta. E daí quando você quiser ocultar alguma coisa, então aplicar alguma manipulação que você tenha que abrir a paleta Layer, você não vai estar encontrando ela aqui. Para reativar essa paleta, você vai lá no menu Windows e vai escolher aqui a opção novamente Layer. E daí basta você ou realocar em algum ponto, certo? Ou então deixar ela flutuante também. Uma outra opção, eu vou fechar aqui, ocultar ela novamente. Uma outra opção, que na verdade é um atalho, que é padrão também da Adobe, todos os programas que tiver a ler, quando você quiser chamar a ler por um atalho, vai ser a tecla F7. Então, Illustrator, InDesigner, o Photoshop, então sempre que você precisar da ler, ocultou sem querer, tecla de atalho F7. Lembrando que os atalhos eles estão sempre ao lado do comando, então ler F7. Nós vimos aí brevemente as vantagens de estar se trabalhando com layers, e a partir de agora vocês vão ver que vai se tornar bem mais fácil a manipulação dos projetos de vocês, tanto em estudos quanto de trabalho. E a gente vai conhecer outros recursos de layers e como está aplicando todas essas opções e recursos em nossos projetos.